Yeah. A explicação é histórica, bastante simples. O Flamengo sempre foi ajudado por tudo ao seu redor. Bastante simples. Tem a maior torcida do Brasil disparadamente, inegável, incontestável, e qualquer coisa fora disso é delírio. É política. Bastante simples. O governador falou um monte de besteira, um monte de besteira, uma quantidade exorbitante de besteira. O Vasco chegou e resolveu o tema. Pera, mas e o Flamengo? Esse papo de Flamengo de Maracanã é nosso, Maracanã é casa do Flamengo, tudo isso aí, esse blá 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 blá, a gente ouve desde a inauguração do estádio. Que, inclusive, aos leigos que não sabem, antes da privatização, né? Da bagunça que fizeram aí, o único clube que tinha direito ao lado no Maracanã chama-se Vasco da Gama. Que, na época, o primeiro clube que ganhasse um campeonato lá teria escolha do lugar, do lado. O Vasco foi campeão e escolheu o lado direito das cabines. A partir daí, os outros clubes se desenhavam. O Flamengo ganhou do lado esquerdo, não sei porquê. Só que depois que foi privatizado, que não foi, né, que voltou na mão do governo, etc, 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 o Vasco, inclusive, perdeu o lado do Fluminense. Fluminense esse que há anos virou cordeiro do Flamengo, anos. O Botafogo passou por uma situação penosa de valores também. Ficou refém. O Vasco, que é o rival do Flamengo, e o Flamengo, que é o rival do Vasco, historicamente. O governador deve ter pensado da seguinte forma: caraca, fudeu. Se eu der isso pro Vasco aqui, já era. Como é que eu vou falar com a maior torcida do Rio de Janeiro? Meus eleitores. Como é que eu vou comunicar com os meus eleitores? E caraca, o Vasco tomou de assalto? Mas peraí, tiraram o Vasco de lado, porque era privatizado, que inventaram um monte de coisa. Não, mas a lei não vale mais, porque privatizaram, então o Fluminense pode agora, aquele clássico jogo que o Juninho Pernambucano pega e bota aqui somos nós, acho que é 3-1 Vasco, se não me engano, em cima do Fluminense. Então, eu tenho muitos amigos jogadores do Flamengo atuais, tá? Muitos amigos, muitos. Conheço muitos jogadores lá. E eu já falei para um deles uma vez, ele falou assim, cara, mas tudo do Flamengo falam que é arbitragem. Eu falei, sabe por quê, irmão? Porque hoje vocês não precisam de arbitragem. Mas precisaram muito já, mas muito mesmo, muito. Hoje o time de vocês é uma máquina realmente e muitas vezes fica o exagero pelo passado. Mas esse Flamengo tem 100 e poucos anos, não é de 19 para cá. Então, não é perseguição à sua geração do Flamengo, que realmente é mágica e tá fazendo história e tá deixando o clube num patamar cada vez maior. Fato. Independentemente de você vascaíno fanático, eu não posso ser cego ao ponto disso. Agora, o Flamengo é ajudado desde o Romário, 94, com 1 milhão da prefeitura, desde sempre. Desde sempre foi assim, sempre. Você imagina, como é que vai explicar para os eleitores? O Vasco tem 2 estádios para jogar, ele manda em 2 estádios. O Botafogo só tem o Engenhão, porque só o Botafogo quis o Engenhão. Se o Flamengo tivesse metido a mão no Engenhão, teria derrubado o Botafogo. E é uma pena que o Fluminense nos últimos anos, não estou falando do Mário nem de qualquer presidente não, o Fluminense nos últimos muitos anos virou simplesmente, assim, baba-ovo do Flamengo, vamos botar assim, sabe? Que o Flamengo fala, o Fluminense vai atrás. Muitos anos isso. Tá assim há muitos anos. Então o assunto Maracanã é mais uma covardia que se faz ao Vasco. O Vasco sempre incomodou. O Vasco bem incomoda pra cacete. Só que o Vasco se transformou num clube, entre aspas, antipático para uma parte da sociedade por conta daquele senhor, que eu não quero nem falar o nome dele. Ele conseguiu estragar o que nós chamamos de mais simpático na nossa história, de ser fundado por quem foi, de ser o estádio do que é, por ter abrigado quem abrigou, tudo isso aí. O Vasco só teve esse arranhão na história graças àquele senhor que fez um mal inacreditável ao clube ao longo dos anos. Agora, esse nosso Maracanã, você quer que eu fale antes? A chance do Vasco levar essa daí é quase zero. Sabe por quê? Porque a imprensa vai defender. A imprensa vai se fazer de idiota ou defender o outro lado. Observação que eu vou fazer, desculpa aqui. Eu não estou falando que o Flamengo tem alguma coisa a ver com o que o governador falou ou fez, tá? Eu não estou falando do clube Flamengo, não. Eu estou falando que o governador falou um monte de besteira em prol da maior torcida do Rio de Janeiro, em prol do maior número de eleitores. Simples assim. A imprensa sempre protegeu o Flamengo, vai proteger sempre. Porque vende mais, porque tem mais pessoas. Simples assim. Incomoda o processo. Sabe? O Flamengo arrumou a briga com a Globo, que talvez se não tivesse arrumado a briga com a Globo, talvez
talvez fosse até imparável o processo de crescimento dos caras, porque os caras têm uma torcida muito grande. De 19 para cá, a Globo deu uma diminuída. Mas como não há vergonha na cara em processo de dinheiro, a Globo finge que não tá brigando com o Flamengo e continua vendendo o Flamengo. Cara, aqui nós temos a mesma idade, repito. Quantas vezes a gente via domingo, o Flamengo perdia um clássico, segunda-feira algum reforço de peso internacional chegaria, lembra disso? Isso era rotineiro no Rio de Janeiro. Isso era todo jogo que o Flamengo perdia, dia seguinte, para acabar uma torcida, usando e vender jornal, tá chegando fulano, tá vindo Beltrano. Sempre foi assim. Então, repito, esse tema do Maracanã, eu não estou falando que o Flamengo está envolvido na trava, na retirada da licitação, nada disso. Eu estou falando o seguinte, o governador fez isso porque simplesmente é o Flamengo em relação ao número de torcedores. É isso. Então, isso revolta muito e acho que o Vasco vai se machucar com isso. Porque imagina, como é que o flamenguista vai falar para os outros do estádio do Vasco, como é que vai vender ingresso? Vai vender ingresso como? Vai vender sócio-torcedor como? Sócio-torcedor sem ingresso é muito difícil vender. Então você imagina, não vou jogar aqui. E o Engenhão do Botafogo, pô. O Maracanã do Vasco. E aí, faz como? Eu não quero, vai ficar fechado. Foda-se. Foda-se. Se o presidente da 77 falar assim, vai ficar fechado, vou pintar esta merda toda de Vasco. E aí? Como é que ele vai fazer? Como é que vai se explicar para a sociedade isso? Ué, mas não é do Flamengo, o Maracanã? Porque o flamenguista acredita nisso. Acredita piamente. O popular acredita nisso. O coitado do torcedor popular acredita nessas pataquadas que o pessoal fala. O Maracanã não é do Flamengo. E o Maracanã agora só não é do Vasco que meteram a mão no processo. Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.